A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Amados, hoje eu escolhi aqui um versículo na Bíblia, na Palavra de Deus, também é muito importante para a Igreja de Cristo. Não é para você acomodar naquilo que você está passando, mas para você entender o que acontece na vida de um justo. No livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Fala-se sobre um homem de Deus chamado Eliseu. O título diz assim: Eliseu adoece e Joás vem ter com ele. Observa aqui, eu vou lendo e explanando de uma vez. Eliseu foi um homem que um machado caiu nas águas, ele mexeu as águas, o machado flutuou. Eliseu foi aquele homem que mandou Naamã mergulhar no rio, e Naamã mergulhou lá 7 vezes e foi curado da lepra. Eliseu foi aquele homem que disse ao seu moço: por que pegaste os bens que Naamã te deu, o dinheiro que Naamã, as coisas lá, que não era para ser pego quando Naamã foi curado? Eliseu disse para ele: agora a lepra de Eliseu vai passar para você e para toda a sua família. E foi até a morte, passou a lepra de Naamã para ele. Eliseu foi aquele homem que, quando cercaram a cidade, e o moço de Eliseu ficou assustado, e ele orou e pediu a Deus que abrisse os olhos do moço, e Deus abriu e mostrou os carros de fogo, carruagem de fogo que cercava Eliseu e a cidade para guardar Eliseu. Então entende-se que Eliseu era um homem de Deus. Agora observa o que aconteceu com Eliseu. Porque tem muitos crentes e cristãos que ficam usado pelo inimigo, às vezes nem sabe que é usado pelo inimigo, julgando a vida de um cristão pelo fato dele adoecer, ou alguma coisa assim. Homem, gente de Deus também, servos do Senhor, fiéis a Deus, adoece e morre, tá? Doenças incuráveis. Eliseu morreu, pegou uma doença incurável e morreu. E era um homem, grande homem de Deus. E por que você não pode adoecer? Você é melhor do que Eliseu? Eu sou melhor do que Eliseu? O povo é muito egoísta. Nós estamos lidando com um povo egoísta. Um povo que gosta de acusar o povo de Deus, botar na parede, sabe? É terrível isso. Vamos para a palavra, que é mais importante. O título é assim: Eliseu adoece e Joás vem ter com ele. Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Eliseu estava doente da sua doença do que morreu. Ele pegou uma doença mortal e morreu. Eliseu ficou doente primeiro e depois morreu de uma doença. E Eliseu era um homem de Deus. Agora você não pode adoecer? Principalmente nos dias de hoje, que nós estamos alimentando uma alimentação toda contaminada. Amados, acorda. Mas isso não significa também que você pode adoecer e é uma doença mortal e você vai morrer. Não. Ali foi único a doença de Eliseu e a doença de alguns cristãos. Foi o momento de Eliseu. E às vezes não é o seu momento. Às vezes você está doente, mas não é o seu momento. Há tempo para tudo. E às vezes não é o seu tempo. Ali foi o tempo de Eliseu. Mas, se você é servo de Deus, o Espírito Santo de Deus te dará sabedoria e você vai saber lidar com essa doença e escapar de algumas coisas que o adversário colocar no seu caminho. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos dá sabedoria e o discernimento de todas as coisas. Não vai ser o meu conselho que vai te dar sabedoria para você fugir do mal, ficar esperto. Não é o meu conselho. Mas sim a palavra de Deus que eu levo até você. E se você ouvir a palavra de Deus que eu estou levando até você e der valor, o Espírito Santo de Deus vai fazer parte da sua vida. E esse Espírito vai te dar discernimento de todas as coisas, mesmo na doença, e como você vai guiar a sua vida nesse mundo de hoje que é tão terrível de sobreviver nele. O Espírito do Senhor vai te dar sabedoria. Eu levo a palavra, eu levo Jesus até você,
E se você der ouvido e acatar e pegar para si, o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. E você vai saber sobressair. Porque o Espírito Santo de Deus, ninguém pode contestar com o Espírito Santo de Deus. Ele é a sabedoria. Então, ouve a palavra e guarda-o na tábua do teu coração. Eliseu adoeceu de uma doença e morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavalos. Quer dizer, ele chorou e diz: carro de Israel e seus cavalos. E Eliseu lhe disse: toma o arco. Olha só o que Eliseu disse para ele. Ele foi chorar com o homem. Será? Vou parar aqui por enquanto, vou voltar aqui. Joás, rei de Israel, desceu a Eliseu e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quer dizer, será que você, hoje, doente ou em qualquer situação, vai levantar um homem de Deus para vir chorar com você? Para vir te apoiar de corpo e alma e espírito de verdade? Hoje, se você tiver o Espírito Santo de Deus, o que eu quero te dizer? Você vai saber discernir quando chegar um homem de Deus perto de você, e você vai saber entender que é verdadeiramente de Deus para condoer com você. Porque o Espírito Santo de Deus te dá o discernimento de todas as coisas. Você consegue distinguir o que é do que não é. Porque hoje os falsos profetas aproximam de você, parecendo ser de Deus, com palavras doces, palavras bonitas, muda até a voz, vem com a voz suave, te abraça, mas dentro dele tem a serpente. Ele está com espírito de engano para te aprofundar mais para o fundo do poço e levar à morte. Cuidado com esses tais que chegam até você com palavrinha doce, suave. Se você não tiver o Espírito Santo verdadeiramente na tua vida, tu cai. Que eu já caí várias vezes nos laços deles. Já. Hoje eu vigio muito. Porque eu já conheço os daqui. Mas você tem que vigiar com aqueles que você não conhece. Porque eles não afirmam, eles não ficam firmes na palavra. Eles dão uma meia dúzia de palavras com você, quando pensa que não, já deixa a desejar, e já mostra, não consegue firmar, você já distingue logo que aquilo não é de Deus. Então, o 16. E Eliseu lhe disse: toma um arco de flecha e toma o seu arco. Tomou o seu arco e flecha, e então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e põe sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Então, vocês vão entender o que ele fez aqui no 15. E Eliseu lhe disse: toma o arco de flecha. Deu ele um arco de flecha, os irmãos vão entender mais embaixo. E eu tomou o arco de flecha. Aí ele pegou o arco de flecha, Joás. E então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. O rei Eliseu, rei de Israel. Eliseu era o rei de Israel. Põe a tua mão sobre o arco. Eliseu mandou ele botar a mão sobre o arco. E pôs sobre ele as mãos. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Agora observa o que Eliseu vai falar para o que Eliseu mandou o rei fazer. Observa. E disse sobre a janela para o oriente, e abriu-a. E então disse Eliseu: atira o arco. Atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento. Então, ali a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em África, até os consumir. Então, Eliseu usou aquela flecha simbolicamente com o rei, mandou o rei abrir a janela pelo lado do oriente e atirar a flecha. Que aquela flecha ia ser o livramento do Senhor para o povo. E ele falou que para o rei ir ferir os sírios
em fé que até o consumi. Eliseu, doente, observa bem, doente de uma doença mortal, ainda fazia a obra de Deus. O que eu quero dizer para você? Às vezes você está numa cama de leito deitado e Deus te usa para abençoar alguém, curar alguém. E as pessoas não entendem. Por que você doente ministra sobre a vida de alguém e opera prodígios, milagres, e você está doente? Então, Eliseu não podia, humanamente falando, fazer essas coisas, porque ele estava de uma doença mortal. Observa como Deus trabalha, a forma de Deus trabalhar. Eliseu não poderia fazer tal coisa aos olhos humanos, que ele estava de uma doença mortal, e Eliseu mandou o rei pegar a flecha, e Eliseu colocou as mãos sobre as mãos dele, sobre as mãos do rei, e mandou atirar na janela aberta para o oriente, e ele disse: essa flecha é o livramento do Senhor para com o povo. Vai e fere os sírios. Mandou ferir os sírios até consumir. Eliseu teve unção de Deus, poder de Deus, para mandar o rei ir consumir os sírios até o consumir. Ferir os sírios até o consumir. Então, observa a escritura. Você, como cristão, pode adoecer. Na doença, você pode orar para alguém do leito da sua cama e aquela pessoa ser curada, receber os milagres de Deus. A sua doença não significa a sua distância de Deus, afastamento de Deus, não. Porque você está doente não significa que você está afastado de Deus, que você não vai entrar no reino do céu. Não, isso não. Tá? Observa as escrituras, meu povo, para vocês não andar enganado. Que hoje tem uma teologia de que crente não pode adoecer, crente não pode ser pobre, crente não pode comer um arroz com feijão ou até mesmo feijão puro, não, crente não. Crente tem que ter dinheiro e comer picanha, comer bife banhado a ouro, caviar. Teologia pregada hoje é isso, tem que ter carrão, tem que ter terra, tem que ter... Crente não pode ser pobre. Um mendigo não pode ser um homem de Deus hoje, nas igrejas aí. Eles não são recebidos em algumas igrejas. Tem homem de Deus que recebe, mas tem pessoas que não. Tenha misericórdia desse povo, meu Pai. Observa as escrituras, meu povo. Vamos para o 18. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e o feriu 3 vezes, e cessou. Mandou ele ferir a terra 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então ele disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. O homem de Deus se indignou contra o rei Joás. Joás deve ter cometido algum delito aqui que indignou-se o homem de Deus. Vou observar mais vezes os textos e os contextos desta mensagem. E ele disse: 5 ou 6 vezes. Então o homem de Deus disse e indignou muito contra ele. E disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Ele não feriu a quantia de vezes que era para ferir, por isso Eliseu ficou indignado com
com Joás. Ó, e então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Era para ele ter ferido a terra que Eliseu mandou ferir 5 ou 6 vezes, e ele não feriu. Aí Eliseu ficou se indignado e falou: agora ferirás os sírios só 3 vezes. Porque Deus estava usando o profeta Eliseu para que os sírios fossem combatidos, porque eles eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Então, o que significa, meu irmão? Que Deus pelejará por você. Não importa as condições em que você esteja, louve e bendiga o nome do Senhor. Não significa que você é servo de Deus, que você é um super-homem e você não vai adoecer, não. Eliseu adoeceu, você não vai adoecer? Só que não é para você acomodar na doença, que às vezes não é o momento. Essa doença não é a doença mortal para a sua vida. Como para Eliseu foi mortal naquele momento, que era o momento de Eliseu. E às vezes não é o seu momento. Então você tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Por que é a importância do Espírito Santo na vida de um homem? Porque se você realmente tiver o Espírito Santo vai falar com você se é o seu momento ou não. O Espírito Santo vai te dar discernimento de todas as coisas. Essa é a importância de ter o Espírito Santo. Por isso que quem vai entrar no reino do céu só quem tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que dá o discernimento. Quem não tem discernimento de nada, como é que ele não tem o Espírito Santo? Como é que vai entrar no reino do céu sem que ele não tenha discernimento de nada? Do bem, do mal, de nada, de nada. Porque quem tem o Espírito Santo não permanece no mal. Não significa que ele não peque, mas ele na mesma hora ele vai para o joelho e chora e pede perdão. Porque ele sente o peso do pecado, há uma chicotada sobre ele. Ele sente que errou e ele vai: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. É o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz só pelo caminho bom, pelas coisas boas, pelas coisas da Bíblia. E o Espírito do mal te conduz para as coisas ruins: ganância, dinheiro, perseguir, matar, roubar, prostituir, trair esposa. Tudo é do mal, tudo é do mal. O Santo, o Espírito Santo, não. Ele é amoroso, ele é benigno, ele é bondoso, ele faz o bem. Só as coisas boas é quem tem o Espírito Santo faz. Agora as coisas, quem tem o Espírito do mal só faz as coisas do mal. Aí você vai saber discernir que é de Deus e que não é de Deus. Se alguém está do seu lado, mas faz o mal, ele pertence a Satanás. Ele é servo de Satã. O que o Senhor... Olha... O que Isaías disse? Bem disse Isaías: homens que honram o Senhor com palavra, doutrina do homem, o coração longe de Deus. Então vigia com esses tais. Nós estamos numa batalha espiritual e precisamos chegar no fim. E tem muitos espinhos e o caminho é estreito e apertado. Mas precisamos chegar no fim. Nós estamos em batalha, estamos em guerra, estamos numa caminhada, numa jornada. E precisamos chegar no fim dessa jornada. Deus abençoa a tua vida, a minha vida, e a paz do Senhor para todos os irmãos.